Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Nós estamos hoje no dia número 117, segundo livro de Reis, capítulos 18, 19 e 20. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no dia de número 117, praticamente ali mais de 30% do nosso estudo. Vamos caminhando já para o final do mês de abril, com a graça de Deus. No dia de ontem nós vimos que Israel, quando o padre fala, todas as 12 tribos, o norte e o sul, haviam dois reis. Havia um rei que ficava no norte, que nós chamamos de Israel, as 10 tribos do norte, e havia um rei que ficava no sul, esse sul nós chamamos de Judá. O reino do norte, depois de várias invasões, várias complicações, vários problemas, ele foi destruído. Agora sobrou apenas um rei, e o rei do sul, o rei que ficava em Jerusalém. No começo do dia de hoje, eu gostaria de ler para vocês, no capítulo 18, mostra ali em palavras muito sucintas, escrito aqui na Bíblia, uma das razões, ou a razão principal da queda desse reino do norte. Isso daqui eu acho que deve ser claro para cada um de nós e merece a leitura. Alguém poderia perguntar, padre, tinha um reino no norte, que começou lá com Jeroboão, depois, naquele período onde Salomão teve o Roboão, que colocou muitos impostos, foi muito duro, e aí um daqueles militares de todo Israel que estava no Egito, ele volta e aí ele se torna um adversário de Roboão. Jeroboão se torna o rei do norte e Roboão fica como rei do sul. E aí Jeroboão teve vários sucessores, vários, talvez o pior foi Acás. E aí nós vimos ontem onde que esse rei, ele termina como que acaba ali o reinado daquela linhagem de Jeroboão. O último rei, o nome dele é Oséias. Oséias que não é o profeta. Então vamos ver quais são as razões que caiu este reinado ali do norte. Qual foi a razão que o norte foi invadido pela Síria? Que nós estamos no ano 721, mais ou menos. Veja ali no versículo 9, capítulo 18. No 4º ano de Ezequias era aquele que era rei no sul, correspondente ao 7º ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanassar, rei da Síria, atacou Samaria e a sitiou. No fim de 3 anos conquistou-a. Então, o rei da Síria chegou na Samaria, sitiou-a, esteve lá presente, praticamente dominou todo mundo por 3 anos, e depois do 3º ano, aí tem a conquista plena. Foi no 6º ano de Ezequias, correspondente ao 9º ano de Oséias, rei de Israel, que a Samaria foi tomada. O rei da Síria deportou Israel para a Síria e conduziu-a a Ala e às margens de Abor, rio de Goza, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não obedeceram a palavra de Javé, seu Deus, e violaram sua aliança. Não obedeceram a tudo o que prescrevera Moisés, servo de Javé. Não ouviram nem puseram em prática. Devido à infidelidade aqui, aquela tradição deuteronomista que quando somos obedientes, Deus ele abençoa, quando somos infiéis, nós recebemos a falta da bênção de Deus, ou podemos colocar aqui, entre aspas, o castigo. Então, devido à infidelidade, o reino do norte vai se corrompendo, de repente a Síria, que era a capital do norte, daqui a pouco nós vamos ver por que a Síria se torna um dos lugares ali mais odiados, daqui a pouco
Daqui a algumas semanas nós vamos ver isso, porque que a Síria se tornou um local tão odiado. Mas nós vimos aqui no começo que o reino do norte é destruído. Era rei Oséias, que não é o profeta, de repente o rei da Síria invade, se faz um sítio, toma ali internamente por 3 anos e depois tem a conquista total. E aí muitos são deportados para a Síria, muitos da Síria vão para lá e acontece uma mistura ali das culturas, e ali a cultura de Israel praticamente se perde. Que foi um período muito triste mesmo. Dentro da Terra Prometida, dentro de Israel, 10 tribos não tinham mais um rei, e eles se casavam, aqueles que ficaram dos judeus, com estrangeiras, com pessoas de outros deuses, e aí naquele local ali se tornou cada vez mais um local de templos pagãos, de deuses estrangeiros, e a corrupção foi aumentando cada vez mais. Sobra aquele pequeno espaço ali do sul, onde tinha a capital, Jerusalém. E aí tem Belém ali, aquela redondeza. E aí, agora tem apenas um rei, e nesse período que havia apenas um rei, o rei que nós vamos ver hoje, o nome dele é Ezequias. O começo do capítulo 18, antes desse texto que o padre leu agora, mostra várias qualidades de Ezequias. Que Ezequias, o texto chega a dizer que ele foi até o melhor rei. Características, qualidades morais, qualidades religiosas e também muitas qualidades mesmo referente à guerra, muitas qualidades militares. Por exemplo, no versículo 7 diz assim: Javé esteve com ele, e ele teve êxodo em todos os seus empreendimentos. Revoltou-se contra ele o rei da Síria, mas não lhe foi submisso. Derrotou os filisteus de Gaza, devastando seu território, desde as torres da Vigia até as cidades fortificadas. Então esse rei Ezequias, que foi aquele rei que ficou no sul, ele foi um rei de grande êxito, foi um rei que teve muitas conquistas. Porém, de repente o rei da Síria, veja, aqui já temos um novo rei na Síria, a mesma Síria que havia conquistado as 10 tribos do norte, a Síria, de repente, ela invade o sul. E aí Ezequias, aqui surpreendentemente, ele se torna como se fosse um vassalo, como se fosse um escravo do rei da Síria, e ele entrega muitos bens do templo, muitos bens que havia ali em Judá para o rei da Síria. Isso daqui é dito a partir do versículo 14, principalmente. Então Ezequias, rei de Judá, mandou essa mensagem ao rei da Síria, em Laques: Cometi um erro, retira-te de mim e aceitai as condições que me impuseres. O rei da Síria exigiu de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias entregou toda a prata e todo o ouro que se achava no templo de Javé e nos tesouros do palácio real. Aqui o padre dá uma parada e eu reflito assim com vocês. Agora, como de vez em quando eu digo, olhando nos olhos. A história da salvação, a história da Bíblia é uma história de muitos altos e baixos. Deus salvou o povo do Egito, Deus salvou o povo da escravidão, Deus aceitou o pedido do povo para ter um rei, porém a corrupção se tornava cada vez maior. O povo jamais, durante assim, um período consistente de tempo, ouvia e era fiel a Deus. Então a corrupção ia aumentando. 10 tribos, a maior parte geográfica do país já tinha sido destruído, já tinham sido conquistados pela Síria. E depois a Síria, ela vem para o sul, vem conquistar o sul. E aí Ezequias, essa é a minha interpretação, Ezequias, ele de repente entrega tudo aquilo que tinha de melhor no templo. Não me ataque. Não ataque o nosso país, não ataque o nosso povo, leve tudo que tem de ouro, leve tudo aquilo que tem de prata. Ezequias, ele deveria ter agido de uma forma diferente. Daqui a pouco nós vamos ver, já no capítulo 19, estamos terminando o capítulo 18, que aqui entra um profeta. E a partir da presença do profeta Isaías, a história começa a mudar. Veja a depravação. Aqui tem a destruição de muitos territórios, tem a conquista de muitos povos, começa a ter inúmeros casamentos mistos com pessoas que não tinham nenhum conhecimento, nada de compreensão de Javé. E aí depois, ao mesmo tempo, quando Jerusalém ela começa a ser atacada, vem o rei e entrega as maiores riquezas do templo. Então aqui nós temos uma situação que é muito delicada.
E aí o rei da Síria, ele envia um dos seus copeiros. Copeiro não é nenhuma pessoa com muito destaque no seu reinado. Ele envia para o rei Ezequias e ele começa a dizer assim para o rei Ezequias. Aqui começa uma provocação, até uma humilhação. Olha, você acha que você pode depender do Egito para te defender? O Egito não é nada, o Egito está destruído. O Egito está destruído. Você também será destruído. E aí começa aqui no capítulo 18, o rei da Assíria passar medo em Judá, no rei Ezequias, que estava ali em Jerusalém, dizendo que ele também seria destruído. E começa a atacar o povo. E aquele copeiro diz assim: se vocês adorarem o rei da Síria, obedecerem o rei da Síria, se colocarem a serviço dele, vocês serão preservados. O que o povo faz? Aqui tem algo interessante. O povo não diz que seria fiel ao rei da Síria, nem que estava contra o rei da Síria. O povo fica em silêncio. E aqui o texto sagrado diz que era exatamente aquilo que Deus esperava do povo. O povo guarda em silêncio. De repente, o rei Ezequias não tinha reação. O copeiro do reinado da Síria chega em Judá, começa a atacar verbalmente, começa a atacar militarmente. De repente, o povo fica em silêncio. E aí no capítulo 19... Aqui no capítulo 19 entra o profeta Isaías. O profeta Isaías, que depois terá um livro com mais de 60 capítulos contando a sua história. Aqui entra Isaías. E aí Isaías, resumindo a história, Isaías diz assim no capítulo 19: Judá não será destruído. Judá não será devastada. Vocês permaneçam fiéis que vocês irão vencer a Síria. Isaías pede de forma muito clara que Ezequias, que o povo de Judá não tenha medo. Isso nós vimos aqui, podemos ver nos versículos, capítulo 19, versículos 5 em diante. Então, o profeta Isaías diz: vocês vão se defender, vocês não serão destruídos. E aí acontece que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, o rei Senaqueribe, ele envia uma carta para Jerusalém, ele envia uma carta para Ezequias. Aqui nós estamos ainda diante do rei da Síria. Aqui não é um copeiro, aqui é o próprio rei, que manda uma carta, faz ameaças, ele conta das suas vitórias, ele diz que ele poderia destruir Judá, poderia destruir todo Israel facilmente. E aqui nós temos a grande resposta de Ezequias. Aqui vem um momento interessante. Continue com o padre e presta atenção. O reino do norte ele foi destruído. O reino do sul estava praticamente sendo destruído. Aí Ezequias já tinha entregue toda a riqueza do templo. De repente aparece o profeta Isaías. Veja a importância do profeta. Nós tivemos Natã, nós tivemos Elias, nós tivemos Eliseu, e agora tem o profeta Isaías. Ele diz assim: não, vocês não serão destruídos. E aí o que faz Ezequias quando ele recebe esta carta do rei da Síria? O que faz Ezequias? O que ele devia fazer? Primeiro, ele reza. Veja, essa oração é muito bonita. Capítulo 19, versículo 14 seguintes. Vale a pena ser visto, vale a pena ser lido. Veja versículos 14 seguinte. Ezequias tomou a carta das mãos do mensageiro e leu-a. Depois subiu ao templo de Javé e desdobrou-se diante de Javé. E Ezequias orou assim na presença de Javé. Que lindo. Javé, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, Javé, escuta. Abre teus ouvidos, Javé, e vê. Escuta as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar ao Deus vivo. É verdade, Javé, que os reis da Síria devastaram as nações e sua terra, lançaram ao fogo seus deuses, pois aqueles não eram deuses, mas obras de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso puderam aniquilá-los. Mas agora, Javé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, Javé. Uma oração bonita, uma oração fantástica,
há algo aqui novamente muito claro. Isso daqui é uma chave de leitura, o padre dizia esses dias e volto a repetir. Essa é uma chave de leitura da compreensão do período da monarquia. A maioria dos reis não foram bons, se corromperam, mas sempre Deus ele não abandona o povo apenas com os seus reis e reis corruptos. Deus envia os profetas. Envia os profetas. Aqui só tinha um rei, era Ezequias. O norte já tinha sido conquistado pela Síria. 721 a Samaria já tinha sido conquistada. Aqui só tinha um reinado. Só tinha o sul. De repente, Ezequias, que era o único rei, ele pega e entrega todo o seu ouro. O ouro do templo, a prata do templo, ali ele estava sendo praticamente já entregue para o rei da Síria. E aí aparece o profeta Isaías e diz: não tema medo, você não vai perder. Qual que é a reação dele? A reação dele, depois de ouvir o profeta, é rezar. Depois que ele ouve o profeta, ele sabe que Deus estava com ele. E aí ele enfrenta, ele não teme, e aí depois acontece que aquele que era o rei da Síria, ele acaba falecendo. O falecimento do rei da Síria está ali no capítulo 19, versículo 35. Diz assim: naquela mesma noite saiu o anjo de Javé e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. De manhã ao despertar só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou do acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Certo dia, estando ele a adorar no templo de Nesroque, seu deus, Adramaleque e Sarassar mataram-no à espada e fugiram à terra de Arate. Assaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, de repente, o rei da Síria, ele foi vencido. Aqui nós temos uma recuperação do sul. Parece que o reinado do sul começa a ser novamente fiel a Deus. Parece que aqui teria um momento de fidelidade que a história iria mudar. Com Ezequias, apesar de um pouco de medo no começo, Deus ele age através do profeta Isaías e eles vencem aquele que era o primeiro adversário. Qual que era o primeiro adversário? O primeiro adversário era a Síria, que havia conquistado o norte, e a Síria é vencida. Depois, no capítulo 20, último capítulo de hoje, nós temos a doença de Ezequias. Ezequias adoece, reza a Deus, e Deus promete, a partir do profeta Isaías, que mesmo com aquela doença, ele ainda viveria 15 anos depois da sua oração. E aí, depois deste período de 15 anos, ele iria falecer, e aqui tem um detalhe: ele viveria 15 anos, iria falecer, e pela sua fidelidade ele não veria o seu reino sendo destruído por povos estranhos, por povos de outros lugares, por povos vizinhos. E aí ainda no capítulo 20 nós temos ali na segunda parte falando sobre a Babilônia. A Babilônia envia emissários para Judá. Envia emissários, primeiramente, aparentemente, para saudar Ezequias, para levar a ele alguns presentes, mas no fundo, ali o profeta de Deus diz para Isaías, o profeta de Deus diz que a Babilônia, aquele rei da Babilônia, ele estava levando presentes, mas aquele que estava levando presentes no futuro seria o novo rei, e depois, devido à sua crueldade, ele haveria de invadir Judá, iria conquistar Judá, conquistar Jerusalém, e derramaria muito sangue, faria mal a muitas pessoas. Então aqui nós temos o finalzinho do capítulo 20 dizendo assim: houve a vitória contra a Síria. Agora veio um emissário, um embaixador da Babilônia, entregar presentes para o rei Ezequias. E aí o rei Ezequias estava com Isaías. Isaías disse assim para aquele emissário: olha, você vem em nome do rei. Esse rei que você vem em nome dele, ele vai morrer e um dia você vai ser rei no lugar. E quando você for rei no lugar, você vai ser cruel, vai roubar e destruir muitas coisas aqui de Judá. E aí depois foi isso que aconteceu no futuro, foi isso que nós vamos ver principalmente a partir do dia de amanhã e depois os últimos capítulos depois de amanhã. Queridos irmãos e irmãs, essa é a história da salvação, é a história da Bíblia. Quando o povo é fiel, Deus abençoa, mas o fruto da infidelidade é a morte, é o sofrimento. Isso serve para a nossa vida serve para a nossa vida desde o começo, serve para a nossa caminhada
de fé. Amanhã nós temos também 3 capítulos. Amanhã será o dia de número 118, capítulos 21, 22 e 23. Permaneçam firmes, nós vamos ver como que a história continua avançando e como que Deus continua enviando profetas e instrumentos para alertar e salvar o seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.